Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja em sua casa, seguro. E hoje nós vamos finalizar o conteúdo de literatura. Nós falávamos sobre pré-modernismo no vídeo anterior e ainda no nosso primeiro vídeo nós falamos sobre o modernismo em Portugal. E hoje, para fechar essa trilogia, nós vamos falar sobre o modernismo brasileiro, que se inicia no ano de 1922 com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, se você quiser anotar aí, o marco inicial do modernismo no Brasil se inicia no ano de 1922 com a Semana de Arte Moderna. Qual foi o cenário, qual foi o lugar onde aconteceu, o que esses artistas propunham? É o motivo ou o assunto da nossa aula hoje. Vamos começar? Pois bem, a Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo e contou com as participações de artistas, escritores, arquitetos e músicos. O teatro ele não fez parte dessa semana, ele só vai se modernizar tempos depois. Inserida nas festividades de comemoração do centenário de independência do Brasil. Então aqui a Semana de Arte Moderna ela foi inserida nas festividades, ou seja, era uma comemoração à independência do Brasil. E também era uma ruptura com os ideais conservadores do passado. Portanto, nada mais legal, nada mais encaixado do que também buscar-se a independência das artes no Brasil. A Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira favorável a um espírito novo, moderno, em oposição ao conservadorismo brasileiro. Então, qual era o principal objetivo dessa Semana de Arte Moderna? Claro, a busca pela independência da arte brasileira e também, e assim, se você quiser anotar isso também, é muito importante, a ruptura, o rompimento com aquilo que era conservador, com a arte tradicional. Nós queremos algo novo, algo que fale sobre o Brasil, que representa o Brasil de forma inovadora, de forma que nós consigamos transmitir o que é o Brasil, o que é o artista brasileiro dentro da nossa arte. E por isso nós precisamos romper com esses ideais do passado. Por quê? Esses ideais do passado representavam essa amarra do Brasil com aquilo que vinha de fora. Europa criava um movimento, o Brasil absorvia sem nenhuma reflexão esse movimento. Na Semana de Arte Moderna, a proposta era: nós vamos observar o que eles produzem, mas a nossa temática, o nosso mote, e agora com reflexão, nós vamos produzir algo que é nosso, algo que é nacional. Nós vamos ter sim preto sendo representado na pintura, nós vamos ter sim o sertanejo, o retirante sendo representado, o imigrante representado na nossa arte. Então essas personas que fazem parte da sociedade brasileira agora serão representadas dentro da arte. Já existia isso anteriormente? Sim, mas agora estava algo muito declarado, algo muito focado. O realismo já buscava isso? Sim, mas agora a representatividade da contemporaneidade necessitava sim de algo que representasse o cenário nacional. Então nós temos ainda anteriores tentativas de se representar algo nacional, mas agora há uma tentativa de romper justamente com esses ideais que vinham de fora. Tá entendido? Deu para entender? Vamos continuar? Ok. Então, como nós dissemos para vocês, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, em um teatro municipal de São Paulo. E por que São Paulo? Porque era a cidade mais industrializada do país, mais urbana. E se nós nos inspiramos nos ideais vanguardistas europeus, nós pensamos ainda no futurismo, nós vemos que há um culto pela industrialização, pela urbanização, e São Paulo era a cidade
Como nós vimos, então, São Paulo é escolhida para ser o local onde se abarcou a Semana de Arte Moderna. A semana acontece nos dias 13 de fevereiro de 1922 até o dia 17 de fevereiro de 1922. No primeiro dia, nós tivemos uma palestra de Graça Aranha, e nós já falávamos sobre ele no pré-modernismo. Ele foi um dos grandes pioneiros. A publicação da sua obra Canaã foi um dos marcos iniciais do pré-modernismo, então nós começamos com uma palestra dele, que até então foi tranquila, porém nós tínhamos também nesse mesmo dia algumas exposições de telas no saguão do Teatro Municipal, o que causou grande estranhamento pela forma estética que eram representadas aquelas obras, que fugiam totalmente do padrão que as pessoas estavam acostumadas. Então nós já tivemos um choque ali no saguão, mas durante a palestra as coisas ocorreram de forma tranquila. No dia 15, na quarta-feira, Guiomar Novaes era para ser a grande atração da noite. À vontade dos demais artistas modernistas, aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos. Então a Guiomar foi o grande boom, por quê? Porque ela tocou clássicos, embora os modernistas estivessem totalmente chateados com essa atitude ou com essa apresentação clássica dela. Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti del Pitta sobre a arte estética. Menotti apresentou novos escritores dos novos tempos e surgem várias vaias e barulhos, miados, latidos, grunhidos que se alternam e se confundem com os aplausos. Foi nesse mesmo dia que se leu o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, Os Sapos, de Manuel Bandeira, que falava justamente contra ou criticava a forma de escrita parnasiana. Ele foi super vaiado, a leitura foi interrompida várias vezes e as pessoas ficaram totalmente horrorizadas com o que estava sendo lido nesse dia. Então o Ronald começou a ler um poema do Manuel Bandeira e a coisa ficou feia. A noite terminou totalmente em burburos, em grunhidos, em brigas, em conflitos. Então foi um dia bastante tenso, tipo agora quando o meu celular caiu. Foi mais ou menos isso. No dia 17, que foi o último dia, o dia de encerramento, foi o dia mais tranquilo, porém, nós tivemos aqui apresentações musicais de Villa Lobos. O que ele fez? Ele era o maestro e ele foi com um casaquinho, uma roupa totalmente diferente do que se esperava de um maestro, né? Que se usasse toda uma roupa formal. E ele ainda fez mais, ele foi com um sapato no pé e um chinelo no outro. E quando ele foi questionado ali, as pessoas começaram, né? Que cara sem noção, ele é um maestro e tal. As pessoas acharam desrespeitoso, que era algo futurista e desrespeitoso. Mas ele se justificou falando que ele estava com um calo no pé e por isso ele estava com a chinela, um calo inflamado, né? Por isso ele estava com a chinela no outro pé. E não foi nada, segundo ele, desrespeitoso, mas se tratava de algo que ele estava sentindo, uma dor, né? Dentro da Semana de Arte Moderna, os pontos principais a serem compreendidos é que o objetivo dela era justamente trazer uma independência para a literatura nacional, para a arte nacional, que era tremendamente bombardeada com o que era de forma e que era aderido pelo país sem nenhuma reflexão. Era quase um Ctrl+C, Ctrl+V do que vinha de fora. Até falei meio assim em inglês, né? Então, era sempre um Ctrl+C, Ctrl+V. A partir do pré-modernismo já, ainda, embora a gente tenha uma transição ali, através da Semana de Arte Moderna, que foi o boom do modernismo, os artistas deixaram claro o que eles desejavam na arte. E, infelizmente, na época não teve grande impacto para as pessoas. Os artistas que publicaram sobre a Semana de Arte foram os mesmos que a idealizaram, porque eles trabalhavam em jornais, e não teve grande impacto social na época. Porém, para nós hoje, ela tem grande significado. Por quê? Porque reflete na literatura que nós produzimos hoje. Por isso é só, pessoal. Espero que vocês tenham
Então, pessoal, por hoje é só. Fui interrompida bem no finalzinho do vídeo. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. E qualquer dúvida é só me procurar na plataforma Moodle, nos fóruns de dúvidas, e espero vocês por lá. Beijo, forte abraço.